Meu nome é Kali e eu moro em Tennessee com meu irmão. Ambos temos uma grande paixão por corridas de carros desde que éramos crianças. Sempre fomos muito ativos em esportes ao ar livre, e no mês passado fomos convidados a participar de uma competição realizada em um dos autódromos mais importantes da nossa cidade. Estávamos muito empolgados com essa competição, mas as coisas não saíram exatamente como esperávamos, ou como eu esperava, já que meu irmão ficou em segundo lugar, mas eu, por outro lado, sofri um terrível acidente enquanto tentava ultrapassar outro piloto na penúltima curva. Tive sorte de sobreviver graças ao fato de ter recebido cuidados imediatos, mas há algo que minha família não sabe até hoje e eu não acho que um dia vou contar para eles. No entanto, sinto que preciso contar a alguém, então aqui estou com essa história. No acidente, me machuquei gravemente, fraturei meu braço esquerdo, quebrei a perna e quase quebrei o pescoço. Também fiquei cheio de hematomas e cortes por todo o corpo. Além disso, bati com a cabeça com muita força, o que causou sangramentos significativos. Meu irmão me levou correndo para o hospital mais próximo, que ficava em uma área montanhosa perto do autódromo. Não tínhamos tempo de voltar para a cidade, então fui tratado nesse pequeno centro hospitalar chamado Eu Descanso. Não pergunte por quê, mas esse nome sempre me pareceu estranho para um hospital. O fato é que meu irmão me internou lá e ficou em um hotel próximo para me ajudar na recuperação. O hospital ficava ao lado de uma montanha e meu quarto tinha uma vista muito bonita, o que me confortava um pouco. Depois de 2 dias em estado crítico, finalmente me estabilizei. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo ao meu redor porque estava muito sedado e sentia muita dor na maior parte do tempo. Então, tudo o que eu acabei de contar, exceto pela bela vista da minha janela, foi me contado pelo meu irmão mais tarde. No terceiro dia da minha estadia no hospital, acordei no meio da noite, deitado em uma cama com uma máscara de oxigênio, tubos plásticos e vários dispositivos conectados ao meu corpo. Demorei alguns minutos para entender bem onde eu estava, então olhei ao redor para tentar me localizar e foi quando vi uma mulher de meia idade sentada no sofá. Quando olhei mais de perto, percebi que era uma enfermeira. Ela estava lendo uma revista e não percebeu que eu havia acordado. Água. Preciso de água. Por favor, disse com uma voz fraca e rouca. A mulher guardou a revista e se levantou para me ajudar. Foi quando pude ver o rosto dela mais de perto. Ela devia ter uns 40 e poucos anos e usava uma maquiagem muito chamativa, o que me assustou um pouco naquele momento de confusão. Ela disse com uma voz estridente: "Bem-vindo." Então, lentamente, levantou minha cabeça e me ajudou a beber água de um copo. Mas antes que eu pudesse dizer algo, eu desmaiei de novo. Na manhã seguinte, quando acordei, realmente me senti muito melhor, especialmente quando olhei ao redor e vi meu irmão George ao meu lado, com um sorriso no rosto. "Achei que tinha perdido você dessa vez", ele disse, segurando minha mão. Eu sorri e respondi: "Você não vai se livrar de mim assim tão fácil." Nós rimos juntos e começamos a conversar mais. Ele mais do que eu, porque minha garganta ainda estava um pouco seca. George me contou que nossos pais estavam muito preocupados em casa, mas que ele tinha resolvido tudo por conta própria. Felizmente, tudo correu bem. Quase não contei essa parte, mas enquanto conversávamos, um médico e uma enfermeira entraram no quarto. O médico disse: "Sr. Richardson, você é um verdadeiro guerreiro, e seu irmão é exatamente como você. Ele nos deu toda a cooperação. Basicamente, posso dizer que foi ele quem realmente salvou sua vida." Eu me senti muito grato naquele momento, mas meus olhos foram para a enfermeira no canto do quarto, e percebi que não era a mesma de ontem à noite. Meu irmão se levantou e foi até o médico. Ele me disse que em 4 ou 5 dias eu poderia ser transferido para um hospital mais perto de casa. Eu estava deitado na cama pensando em tudo o que tinha acontecido quando a enfermeira de antes entrou para trocar minha solução salina. Eu disse com uma voz fraca: "Você pode agradecer à enfermeira de ontem à noite. Ela me ajudou muito." Mas eu estava tão fraco que não pude agradecer. A enfermeira me olhou com uma expressão confusa e disse: "Ok, embora seja difícil identificar enfermeiras sem saber seus nomes, se você me disser o nome dela, eu com certeza vou agradecer em seu nome." Foi aí que percebi que não tinha perguntado o nome dela ontem à noite, então fiquei um pouco desconfortável. No dia seguinte,
Quando a enfermeira me trouxe o almoço, ela saiu sem que eu pudesse dizer mais nada. Eu dormi um pouco mais. Quando abri os olhos, percebi que o céu estava azul. Percebi que tinha dormido a noite toda. Então olhei para o relógio na parede e vi que era 20 horas. Estava pensando em ligar para alguém quando ouvi uma voz familiar. Foi então que olhei para a porta do quarto e vi a enfermeira de ontem à noite parada lá, sorrindo para mim. Seus lábios, pintados de um vermelho muito intenso, a faziam parecer realmente assustadora. Ela disse: "Como você está se sentindo hoje, Callie?" Eu sorri um pouco nervosamente e respondi: "Bem melhor. Desculpe, esqueci de te agradecer ontem à noite por me ajudar com a água", disse. Ela não me deixou terminar a frase e disse que não havia necessidade de agradecimentos, pois aquela era sua função. Então, ela entrou lentamente no meu quarto. Se sentou no sofá, pegou uma revista e começou a lê-la, exatamente como na noite anterior. Eu apenas fiquei ali, sem dizer mais nada. Depois de um tempo, outra enfermeira entrou no quarto. Ela começou a arrumar a cama e colocar uma mesa nela. Então olhou para mim e disse: "Agora é hora do jantar, Sr. Hardon." A segunda enfermeira continuou a trabalhar sozinha enquanto a enfermeira da noite se sentava no sofá, quieta, lendo sua revista. Eu achei que ela provavelmente era a chefe das enfermeiras e por isso fazia aquelas visitas. Presumi que ela costumava visitar os pacientes para monitorar se estavam sendo bem cuidados. Achei isso muito legal da parte dela. Na verdade, até aquele momento, tanto as instalações quanto os cuidados no hospital pareciam excelentes para mim. Jantei em silêncio e durante todo esse tempo, nenhuma das enfermeiras trocou uma palavra. Depois de um tempo, a enfermeira mais jovem saiu do quarto e a enfermeira-chefe permaneceu no sofá, lendo a revista. Foi quando eu perguntei: "Qual é o seu nome, senhora?" Dessa vez, a enfermeira colocou a revista de lado e me olhou. Ela sorriu para mim e percebi que ela tinha um dente torto. Ela respondeu: "Meu nome é Claire, mas todo mundo me chama de enfermeira Belfort." Então ela se levantou e saiu do quarto. Achei o comportamento dela um pouco estranho, porque ela costumava vir ao meu quarto durante a noite e só ficava sentada lá, lendo uma revista. Mas não pensei muito sobre isso e resolvi dormir. Acordei algumas horas depois e a vi sentada no sofá novamente, me observando. Sempre que nossos olhares se cruzavam, ela sorria de uma forma muito assustadora. E isso realmente estava começando a me deixar desconfortável. Uma manhã, a enfermeira mais jovem veio com o meu café da manhã, como de costume, e eu falei sobre como a enfermeira Belfort sempre me visitava durante a noite. A reação dela foi um pouco estranha. Ela derrubou o suco na bandeja de comida, como se eu tivesse dito algo assustador para ela. Então ela me olhou com os olhos mais arregalados do que o normal, e percebi algumas gotas de suor na testa dela. Então, ela disse em um tom baixo, quase sussurrando: "Como você sabe sobre a enfermeira Belfort?" A pergunta dela me confundiu um pouco, mas eu respondi: "Porque ela vem me visitar quase todas as noites, e ontem à noite perguntei o nome dela." Bem, ela me disse: "A verdade é que acho um pouco estranho que ela nunca venha durante o dia ou se o turno dela é só à noite." Em vez de responder a essa pergunta, a enfermeira me perguntou: "Você quer dizer que realmente a viu dentro do seu quarto?" Eu então respondi, irritado: "Claro. Que tipo de pergunta é essa? Ela estava aqui quando você trouxe o jantar ontem à noite. Não viu ela sentada no sofá?" Dessa vez, a enfermeira passou de uma expressão assustada para uma expressão de pânico e então disse: "Escute-me com atenção. Essa é sua última noite nesse hospital. Então você precisa fazer o que eu te dizer, ok? Se a enfermeira Belfort aparecer novamente essa noite, ou até amanhã, por favor, não a olhe nos olhos." Ela parecia desesperada, e quando ela se virou para sair, eu ouvi ela murmurando: "Essa é uma das coisas mais estranhas que já vi. Então vou pedir que você seja transferido amanhã cedo." Eu não sabia o que pensar. Eu não sabia se a enfermeira estava tendo uma alucinação, mas já estava com medo o suficiente. Quando o turno da noite chegou, eu vi a enfermeira Belfort entrar no quarto novamente. Ela estava com o mesmo sorriso, mas dessa vez ela não parecia mais me olhar de forma amigável. Ela só ficou lá sentada, como sempre fazia, até que finalmente me senti tão desconfortável que olhei para o lado e falei:
Ok, já chega. Por que você está fazendo isso? Então a enfermeira simplesmente levantou e disse: Você não entende, não é? Não me olhe nos olhos e não me faça mais perguntas. Isso me deixou muito perturbado, mas logo ela saiu do quarto e nunca mais a vi. A enfermeira mais jovem me disse que ela nunca tinha existido, nem em qualquer outra parte do hospital. Quando meu irmão chegou para me pegar, eu pedi para sair o mais rápido possível. Ele não entendeu, mas concordou. Depois que saí do hospital, me disseram que a enfermeira Belfort não existia, nem estava registrada em nenhum lugar. Ela foi mais uma daquelas coisas que não podemos explicar. Para mim, nunca mais volto a esse hospital. Meu nome é Ana. Trabalho como enfermeira no hospital estadual há mais de 15 anos. Para ser sincera, acho que os hospitais são provavelmente o único lugar que representa de forma tão direta a realidade da vida e da morte. Quando um paciente se recupera, nós, profissionais de saúde, sentimos alegria em vê-lo vivo e pronto para seguir seu destino neste plano. Já quando um paciente morre, nós também lamentamos com sua família. Com o tempo e a experiência, as enfermeiras são treinadas para lidar com as situações mais difíceis, mas quando esse incidente aconteceu, eu ainda era uma enfermeira nova no hospital, com apenas alguns meses de trabalho. Eu estava trabalhando na sala de emergência, onde atendemos de tudo. Uma menina ingênua que cortou os pulsos por causa do primeiro término de namoro. Um homem envolvido em corridas clandestinas que sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. Um rapaz que se envolvia em brigas de rua e teve lesões físicas que o deixaram irreconhecível. Quando digo de tudo, é de tudo mesmo. Casos como esses eram comuns para nós, mas este caso nunca saiu da minha mente. Era um garoto chamado Armando, que foi admitido por tentativa de suicídio. Quando seus pais o trouxeram, ele estava coberto de sangue e com ferimentos horríveis. De acordo com o relato de uma testemunha ocular, Armando estava sentado no parque com seus amigos quando, de repente, levantou-se e correu em direção a uma van que estava em alta velocidade. Sem dúvida, a van o atropelou com muita força, deixando-o com uma lesão cerebral gravíssima e múltiplas fraturas e lacerações pelo corpo. Quando ele chegou, seus pais estavam aos prantos, chorando o tempo todo. Ver aquilo partia o coração. Uma equipe de 3 médicos e 3 enfermeiras, incluindo eu, fez a cirurgia, mas, infelizmente, devido à perda maciça de sangue e ao choque, Armando entrou em um estado vegetativo. Esse é um estado de inconsciência total, com alguns momentos de abertura dos olhos e períodos de vigília e sono. O garoto tinha cerca de 14 anos, e todos no hospital se sentiram extremamente mal pelo destino triste daquele menino e pela dor que seus pais estavam passando. Após a cirurgia, fui designada para ficar de olho nele. Seu corpo magro estava sempre deitado na cama, com os olhos sempre abertos, fixos no teto o tempo todo. A única vez que senti que ele estava vivo era quando fechava os olhos para dormir depois do jantar. Lembro que seus olhos, ao se moverem, me assustavam muito. Certa noite, estava sentada ao lado dele, após ter dado o jantar e lido uma história para ele. Isso é feito para estimular a parte cognitiva do cérebro. Os olhos de Armando estavam fechados o tempo todo, mas logo percebi que ele tinha adormecido. Levantei e apaguei a luz perto de sua cabeça. Estava prestes a sair, quando lembrei que havia deixado meu celular em cima da mesa perto dele. Voltei, liguei a luz da mesa para procurá-lo. Nesse momento, vi que os olhos de Armando estavam bem abertos e me encarando no meio da noite. Eu devo dizer que estar frente a frente com um olhar tão estranho e incomum foi, sem dúvida, algo que me assustou. No entanto, esses tipos de eventos aconteciam frequentemente. Eram um desses mistérios que sempre assombraram minha mente. Como o motivo de um garoto saudável, atlético, bonito e aparentemente popular entre os amigos ter tentado tirar a própria vida. Com o tempo, comecei a notar mudanças nas habilidades motoras de Armando. Os médicos estavam realmente felizes em ver sua rápida recuperação e garantiram aos pais que, talvez em alguns meses, ele recuperasse a consciência de forma permanente. Seus pais ficaram felizes com a notícia e a mãe dele vinha visitá-lo quase todos os dias. Um dia, enquanto eu estava trocando o gráfico de medicamentos, 3 crianças da mesma idade de Armando entraram no quarto com um homem adulto de estatura média.
Ele usava óculos e estava vestido de maneira formal. Pelo seu jeito, eu suponho que ele fosse um professor da escola de Armando, e aquelas crianças seriam seus amigos. Eles conversaram com Armando e lhe desejaram uma boa recuperação. Então, o professor pegou sua mão. Assim que o fez, notei um ligeiro aumento na frequência cardíaca de Armando. O professor então disse com uma voz suave e carinhosa: "Ah, Armando, todos nós sentimos muito a sua falta. Fique bem logo. Estamos esperando por você." Meu coração apertou ao ver como os amigos e o professor de Armando valorizavam esse garoto. Menos de 10 minutos depois da partida do homem, a frequência cardíaca de Armando começou a aumentar rapidamente. Em 5 segundos, seu corpo começou a tremer como um cachorro raivoso na cama. Ele estava tendo uma convulsão. Imediatamente chamei os médicos, que correram com as medicações. Felizmente, conseguiram controlar a situação. Passei a noite ao lado dele, observando-o de perto e muito atenta a qualquer mudança em seu ritmo cardíaco. Após aquele dia, tivemos que ficar com os olhos bem abertos e até suspender as visitas por um tempo, já que qualquer outro choque ou convulsão poderia ter causado um ataque cardíaco. Então, tomamos medidas bem rigorosas. Após uma semana, finalmente liberamos as visitas novamente. Sua mãe veio visitá-lo e pediu para passar a noite no quarto dele. Embora isso fosse contra as regras do hospital, mas era uma mãe que estava passando por uma situação que nenhuma mãe deveria ter que passar com seu filho. Então, pela primeira vez, tivemos que flexibilizar as regras por humanidade. Eu decidi ficar com ele também, como sempre, caso algo inesperado acontecesse. Naquela noite, havia um pequeno sofá no quarto. A senhora Palmer sentou-se nele e eu me sentei na cadeira perto da cama. Por volta das 2h30 da manhã, levantei para pegar um café. Olhei para Armando como de costume, e seus olhos estavam fechados. A senhora Palmer também estava dormindo no sofá e eu decidi não acordá-la. A máquina de café ficava no corredor, então caminhei rapidamente até lá e apertei o botão. O café quente estava começando a ser despejado na xícara quando, de repente, ouvi um grito ensurdecedor vindo do quarto de Armando. Um arrepio percorreu minha espinha. Derrubei a xícara, espalhando o café quente pelo chão, e imediatamente corri para o quarto dele. Peguei a maçaneta da porta e tentei abri-la. Mas, por mais que tentasse, ela não o abriu. Percebi que o grito vinha de dentro e era da senhora Palmer, que estava gritando de dor. "Senhora Palmer, por que você trancou a porta? Por favor, abra. O que está acontecendo aí dentro?" Não consegui esperar mais e chamei os médicos imediatamente. O médico ligou para a equipe de manutenção, e um deles abriu a porta com uma chave reserva. Assim que a porta foi aberta, vimos uma cena que mais parecia um filme de terror. Armando havia quebrado a janela do quarto no quarto andar com a mão engessada e também havia golpeado a mãe, que estava sangrando muito no rosto e no nariz, mas ainda assim se agarrava a ele, gritando: "Eu não vou deixar você pular, Armando. Por favor." Ele estava completamente fora de si, dando socos e chutes nela como um cachorro raivoso, tentando alcançar a janela para se jogar, dizendo as palavras mais obscenas que já ouvi sair da boca de um adolescente. Os paramédicos correram até ele e o pegaram. Ele estava chutando no ar enquanto gritava palavrões a plenos pulmões, enquanto os paramédicos tentavam controlá-lo. Outra enfermeira tirou a senhora Palmer para tratar os ferimentos dela. A cena que se desenrolava diante dos meus olhos era tão caótica que, francamente, fiquei em choque, esquecendo momentaneamente minhas responsabilidades até ouvir: "Ana, venha aqui e me ajude com a injeção." Ouvir a voz do Dr. Stanley me trouxe de volta à realidade. Definitivamente, o incidente de Armando acordando do estado vegetativo e entrando em um estado extremamente violento deixou o hospital inteiro aterrorizado. Assim que a situação foi controlada, imediatamente os médicos da nossa equipe de saúde mental foram chamados para tratar Armando de suas tendências suicidas e porque ele havia demonstrado episódios de raiva e violência. Tivemos que amarrar suas mãos para evitar que ele se machucasse. Seus ferimentos ainda estavam em estágio crítico, então não podíamos transferi-lo para uma instituição psiquiátrica. No entanto, a polícia chegou, com o psiquiatra presente, fez uma entrevista completa para descobrir o motivo de Armando ter tentado acabar com sua vida de forma tão desesperada. Só depois de 4 ou 5 sessões,
Ele finalmente abriu o jogo. Armando afirmou que seu professor, o Sr. Blest, o abusou fisicamente no dia anterior à sua tentativa de suicídio. Eu não conseguia acreditar que esse era o mesmo homem que havia vindo visitá-lo no hospital. Agora entendi por que seu pulso aumentou com a presença desse homem. A polícia finalmente prendeu o Sr. Blest, mas o homem alegou ser inocente e disse que Armando foi quem o convenceu a ter encontros íntimos. No entanto, a polícia encontrou fotos altamente inadequadas de Armando tiradas por seu professor. O garoto testemunhou que o Sr. Blest o chantageava, ameaçando publicar as imagens na internet caso ele contasse para alguém. Armando também disse que esse homem molestou outro menino na escola dele. E um garoto chamado Matthew também testemunhou contra o Sr. Blest. Todos nós comemoramos o dia em que esse homem foi preso. Após mais uma semana, Armando foi liberado da unidade. Naquele dia, seus pais estavam fazendo a papelada no balcão enquanto ele estava sentado na cadeira de rodas. Eu me aproximei dele e disse: "Você foi um menino corajoso. Não se machuque por causa de mais ninguém, ok?" Mas Armando me olhou com um rosto de desespero e então eu disse: "Ei, você finalmente vai para casa, para sua família. Você deveria sorrir, querido." Ele me olhou sem expressão no rosto e me agradeceu por tudo. Um momento depois, seu pai chegou e o levou para o carro. Eu estava prestes a ir para o escritório quando ouvi uma notificação no celular e vi que havia um telefone sobre a mesa. Peguei o aparelho e quase, sem querer, li uma mensagem estranha. "Eu já fiz o que você me pediu. No dia em que ouvi você ameaçar o Sr. Blest para lhe dar notas e indicá-lo para a bolsa, eu soube que era você com quem eu estava me relacionando. Fiquei enojada por me apaixonar por alguém como você, mas terminamos. Agora, por que você também está me ameaçando com as minhas fotos privadas que você tirou? Quero elas de volta." Antes que eu pudesse ponderar o que aquilo significava, ouvi um barulho atrás de mim. "Desculpe, enfermeira Ana, Armando esqueceu o celular. Posso pegá-lo de volta, por favor?" A senhora Palmer estendeu as mãos para mim, e meu coração afundou de medo. Eu entreguei o celular a ela, e ela o pegou, começando a caminhar para longe. Caminhei em direção à saída e notei Armando sentado no banco de trás do carro, digitando em seu telefone, que ele acabará de receber de sua mãe. O motor do carro ligou e ele me olhou pela última vez pela janela, sorrindo de orelha a orelha de uma maneira travessa. Então, ele piscou para mim e fez o sinal de amor e paz com os dedos, quase de forma zombeteira. Aquela foi a última vez que o vi, mas até hoje fico perplexa com tudo o que aconteceu e realmente não sei o que pensar. Isso aconteceu comigo há alguns anos. Minha história começa mais ou menos assim. Eu sofro de dores crônicas devido a uma lesão nas costas pela qual já fiz 3 cirurgias. Na maior parte do tempo, consigo lidar com isso e sigo minha vida. Mas a cada alguns anos, a dor fica insuportável. Nesses momentos, entro em estados profundos de depressão e paro de falar com minha família e com qualquer pessoa. Eu geralmente me torno um eremita quando isso acontece. Minha família se preocupa muito achando que eu vou me machucar. E eu entendo isso, porque algumas vezes, durante minha fase depressiva, cheguei a tentar tirar minha própria vida. Isso não aconteceu mais, mas até hoje, às vezes, tenho medo dos meus próprios pensamentos. Quando isso acontece, meus parentes me mandam para uma emergência psiquiátrica, onde normalmente me colocam sob uma observação 5150. Para quem não sabe, isso significa uma espera de 3 dias. Nada disso realmente me incomodou antes. Eu tenho um bom plano de saúde, então o lugar para onde me mandam é basicamente como um hotel, onde você não pode ter cadarços. A parte pior é quando você é admitido e tem que atravessar a sala, enquanto todos os outros pacientes olham para você enquanto você entra. No meu caso, geralmente, os olhares não são muito amigáveis. Veja, eu sou um homem de pouco mais de 1,80 metros e peso cerca de 130 quilogramas. Tenho tatuagens cobrindo os 2 braços. Como eu estava depressivo há meses, minha barba e meu cabelo estavam fora de controle na época. Então, eu parecia algum tipo de motoqueiro do Hells Angels. Nunca tive problemas com as pessoas tentando mexer comigo. A verdade é que minha aparência não me faz justiça, porque sou uma pessoa amigável.
mas a menos que você me conheça, você não acreditaria nisso. Como já passei por isso algumas vezes antes, sei basicamente o que vai acontecer. Eles pegam todas as minhas informações, garantem que eu não tenha cadarços ou qualquer coisa com cordas, e depois me mostram o meu quarto. O quarto que me foi atribuído era misto, mas na prática, os companheiros de quarto só podem ser do mesmo sexo. Era também de segurança baixa, o que significa que todos ali supostamente não são violentos. O único problema que tenho com esse lugar é que eles misturam pessoas como eu, ou seja, sem histórico de doenças mentais, apenas passando por um momento difícil, com pessoas de todos os níveis de paciência. Felizmente, nas 2 últimas visitas a esse lugar, nunca tive problemas com ninguém e esperava passar meus 3 dias de forma tranquila e terminar o tratamento. Fui para o meu quarto e a enfermeira me disse que meu companheiro de quarto se chamava Tom. Ela também começou a falar algo como: o Tom é um cara muito legal, e blá, blá, blá. O quê? É claro, me deixou um pouco cansado, mas estávamos em uma instituição psiquiátrica. Todos ali tinham algum tipo de problema. Esses quartos são basicamente como qualquer motel de baixo custo, talvez um pouco maiores. Há 2 camas, um banheiro que, irritantemente, não tem uma porta inteira, e também uma escrivaninha, com cada paciente tendo sua própria cômoda. Era 15 horas e Tom estava profundamente adormecido, o que não é tão estranho, já que todos tomam diferentes medicamentos que os fazem dormir ou causam hábitos de sono estranhos. Então, não pensei em nada estranho. Na verdade, depois de passar horas na emergência e mais algumas para fazer o check-in, eu também estava bem cansado e decidi dormir, o que fiz quase instantaneamente. Não sei quanto tempo eu dormi, mas quando acordei, estava completamente escuro lá fora e a única luz pequena no chão, que eu não podia apagar, estava acesa. Isso é para dar uma pequena iluminação no quarto, e os pacientes não podem mexer nela. De repente, me virei para o lado e vi que Tom agora estava totalmente acordado e sentado na cama dele. Ele disse: "E aí, man, sou o Brian. Eu teria te cumprimentado antes, mas você estava dormindo." Eu respondi, confuso. "Não disseram que seu nome era Tom." Eu tentei ser o mais amigável possível, pois é mais fácil conviver com todo mundo em lugares como esse. Ele respondeu: "Sim, antes eu também estava meio cansado. Tentei dormir o máximo possível para não ter que interagir com os demônios. Isso deveria ter sido um grande sinal vermelho para eu pedir um quarto diferente. Mas Tom era muito menor do que eu, e eles fazem uma revista minuciosa quando você entra, então eu não tinha razão para temer ele. Em vez disso, decidi conversar com ele sobre esses demônios de que ele falava, e descobri que ele achava que todos os enfermeiros e médicos eram os demônios. Depois de conversar sobre isso, eu disse a ele que ainda estava muito cansado e precisava dormir mais um pouco. Ele disse: "Bom, é muito bom finalmente ter um ser humano como companheiro de quarto." Eu tomei isso como um sinal de que ele estava bem comigo e que eu não precisava dormir com o olho aberto. Acordei cedo no dia seguinte para o café da manhã, já que não comi nada há 24 horas. Depois que me sentei para comer, Tom apareceu e sentou-se ao meu lado. Então começamos a conversar, e além de se referir aos enfermeiros e médicos como demônios, ele parecia normal. Conversamos sobre coisas normais por um tempo, até que ele parou de repente e começou a olhar para alguém atrás de mim. Então ele disse: aquela é a Jéssica, ela é um anjo." Me virei e vi uma garota muito atraente, que parecia ter uns 20 anos, talvez até 18 ou 19. Ela passou e cumprimentou Tom e todos os outros que estavam sentados na sala de jantar. Ela era uma daquelas pessoas extrovertidas que faziam questão de ser super legal com todo mundo, e quando olhei de volta, percebi que Tom estava olhando para ela demais. Então, eu estalei os dedos na frente do rosto dele. "Ei, man, não assuste ela." Tom fez uma cara muito confusa, como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo para ele, e ficou muito quieto depois disso. Honestamente, não pensei muito sobre isso, já que tinha que lidar com meus próprios problemas. O resto do dia foi o usual em um lugar como aquele. Você vai a reuniões, conversa com o médico, toma a medicação, mas na maior parte do tempo você fica ocioso e entediado. A TV tem só uns 4 canais, e mesmo com HBO, não ajudava muito. Então passei a maior parte do tempo lendo livros na sala de estar.
Enquanto eu estava lendo, Jéssica veio até mim, se apresentou e começou a me perguntar várias coisas sobre minhas tatuagens. Ela parecia ser uma pessoa muito legal, assim como eu, basicamente uma pessoa normal que estava passando por um momento difícil. No caso dela, ela tinha muita ansiedade, o que estava causando ataques de pânico, principalmente porque ela tinha começado a faculdade e não estava lidando bem com a pressão. Terminamos conversando por umas 2 horas, e eu nem percebi até depois, mas Tom passou por nós várias vezes. Muitas pessoas ficavam por ali, já que o tempo passava devagar, então eu não pensei em nada estranho. Mas depois eu descobri que ele estava me observando fixamente o tempo todo. Depois de conversar com Jéssica por um tempo, disse a ela que ia tomar um banho antes do jantar e que a gente se encontraria depois. Como eu já mencionei, os banheiros lá têm apenas portas metade, tipo aquelas portas de salão de faroeste. Quando terminei, pude ver as pernas de Tom debaixo da porta. Eu disse, e aí, man, precisa usar o banheiro. Eu só vou mudar de roupa. Ele não disse nada, apenas ficou em pé ali. Comecei a ficar um pouco assustado, já que podia ouvir ele respirando pesadamente do outro lado, e seu silêncio estava ficando estranho. Então, eu falei, cara, precisa sair um pouco, porque eu preciso sair, mas ele não respondeu. Foi aí que ele começou a gritar, você está me olhando, você é Satanás, você é Lúcifer. Ele repetia isso várias vezes. Eu estava ficando maluco nesse ponto. Eu pensei, se eu abrir a porta e bater nele, eu que vou acabar me dando mal e vou ser colocado na sala silenciosa. Não sabia o que fazer. Mesmo gritando o mais alto que podia, parecia que as enfermeiras não estavam por perto, porque as portas dos quartos são bem grossas. Eu estava praticamente certo de que elas eram grossas justamente para que, se os pacientes gritassem à noite, não acordassem os outros. Depois do que pareceu uma eternidade para mim, mas que deve ter sido uns 2 ou 3 minutos, Tom finalmente parou e saiu do quarto. Foi quando consegui sair do banheiro, me trocar e imediatamente procurei uma enfermeira para contar o que tinha acontecido. Não sei o que ela falou para ele, mas logo me transferiram para outro quarto. Não o vi mais durante o resto da noite, mas fiquei realmente assustado. Ninguém nunca gritou comigo ou me encurralou daquele jeito antes. A enfermeira me disse que Tom já tinha tentado se matar algumas vezes. Eu realmente queria entender por que ele ficou daquele jeito. Eu só queria terminar minha estadia e sair de lá. No dia seguinte, eles me deram uma medicação diferente, que me deixou meio grogue. Eu não me lembro de nada muito vívido após isso, mas depois de algumas horas, finalmente estava pronto para ir embora. Quando me avisaram que meu tempo lá estava chegando ao fim, eu estava aliviado, mas ainda um pouco assustado. Quando voltei para o meu quarto para pegar minhas coisas, notei que Tom estava lá. Ele estava em silêncio, sentado em sua cama, com o olhar fixo no nada. Ele não me disse uma palavra, nem fez qualquer movimento, apenas ficou olhando. Eu não sabia o que pensar sobre aquilo. Então peguei minhas coisas e saí rapidamente. Na porta de saída, encontrei Jéssica novamente. Ela sorriu para mim e me disse, espero que você fique bem. Ela parecia mais calma, como se tivesse encontrado um pouco de paz em meio àquele lugar. Eu só sorri e fui embora, feliz por finalmente sair daquele lugar estranho e perturbador. Nunca mais vi Tom depois disso, nem Jéssica, mas até hoje, sempre que me lembro daquele hospital, a imagem de Tom sentado no canto da sala, olhando para mim com aqueles olhos vazios, me assombra. Eu trabalho como funcionário do necrotério de um hospital na minha cidade. Já se passaram 6 anos desde então, mas eu ainda tenho pesadelos horríveis com isso. Eu tinha 22 anos na época e estava um pouco novo na área, mas já estava bem consciente do impacto mental que esse tipo de trabalho causa. Passar 12 horas em um necrotério não é nada divertido, disso eu sei bem. No começo, quase sempre era designado para o turno diurno, mas depois de trabalhar lá por um ano, meu supervisor me perguntou se eu estaria disposto a cobrir o turno da noite para um colega durante suas férias. Eu aceitei o turno para impressionar minhas autoridades e ganhei um novo horário de trabalho. Passei a trabalhar no turno da noite, das 18 horas às 6 horas, por 15 dias. Os primeiros 3 dias foram normais.
mas devo dizer que a noite era realmente assustador. Eu costumava andar pelo necrotério, às vezes visitava a sala de emergência, que ficava logo acima do necrotério. Uma noite, estava sentado na minha cabine, escrevendo relatórios, quando um colega me chamou para a sala de emergência. Quando cheguei lá, soube que um paciente na cabine número 3 tinha acabado de falecer. O homem havia sofrido um acidente horrível. Vi 2 ou 3 médicos saindo da cabine 3, com os jalecos brancos ensopados de sangue. Fui instruído a levar o corpo para o necrotério, pois a autópsia seria feita na manhã seguinte. Até aquele momento, já tinha visto muitos corpos, mas quando entrei na cabine, meu coração parou. Com os olhos arregalados, o coração disparado e as pernas tremendo, vi um corpo completamente mutilado deitado na cama. Havia sangue por todo lado, carne saindo dos cortes nas pernas e mãos do homem. Mas isso não foi a parte mais assustadora. Quando olhei para o rosto do homem, um arrepio percorreu todo o meu corpo. A cabeça dele estava virada para mim, com a boca escancarada. O homem estava me encarando. Seus olhos estavam frios e mortos, mas, por um momento, eu senti como se o homem tivesse piscado. Foi exatamente nesse momento que meu colega me deu um tapinha nas costas e eu pulei de susto. Ele disse: "Vamos, Jake, o que você está esperando?" Eu respondi que nada e comecei a trabalhar. Coloquei o corpo na maca e segui para o necrotério. Entrei no elevador e, juro, pela primeira vez na minha vida me senti desconfortável dentro de um elevador vazio com um corpo. Depois de chegar ao necrotério, eu fechei a tampa de trás da maca e, mais uma vez, o rosto macabro apareceu. Coloquei o corpo na câmara o mais rápido que pude e voltei para a minha cabine. Sentei e comecei a escrever os relatórios. Não sei quanto tempo passei trabalhando, mas um som repentino quebrou minha concentração. Ouvi passos do lado de fora, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Levantei e saí da minha cabine. A sala onde os corpos ficam fica no final do corredor e eu vi que as portas estavam fechadas e o corredor estava completamente vazio. Eu estava indo em direção à sala principal quando de repente senti alguém andando atrás de mim. Me virei, mas não havia ninguém lá. Então, culpei minha cabeça idiota por estar imaginando tudo isso. A sala principal estava perfeita, tudo no lugar, mas a porta do cofre número 3 estava escancarada. Esse é o cofre onde eu havia guardado o corpo do homem algumas horas antes. Me aproximei do cofre, sentindo o mesmo arrepio de antes, e tirei a maca. O corpo do homem ainda estava deitado nela, mas dessa vez a boca dele estava fechada. Não só isso, um sorriso estranho apareceu em seu rosto, e de novo senti como se ele estivesse me encarando com seus olhos mortos e sorrindo para mim. Nesse momento, pensei comigo mesmo: já chega por hoje, vou embora. Planejava ligar para meu supervisor e inventar uma história sobre estar me sentindo mal. Eu estava perto da saída da sala principal quando ouvi um som atrás de mim. Me virei e vi o corpo saindo do cofre como uma criatura do inferno. Seu corpo inteiro estava coberto de sangue, e os olhos dele estavam ainda mais arregalados agora, como se fossem sair a qualquer momento, e ele estava me encarando. Eu não conseguia me mexer, estava completamente paralisado, enquanto continuava a presenciar esse horror diante dos meus olhos. De repente, o homem saiu do cofre e ficou em pé no chão. Sangue escorria de seu corpo e todo o piso sob seus pés estava vermelho de sangue. Eu disse, com a voz desesperada: "Você deveria estar morto." O homem riu com uma voz baixa e arrepiante e respondeu: "Sabe qual é a melhor parte de estar morto? Você não sente mais nada." Eu não conseguia acreditar que estava cara a cara com um cadáver vivo. Estava prestes a gritar quando o homem correu em minha direção. Não sei explicar como ele fez isso, mas foi como se ele tivesse se lançado como o vento e parasse bem na minha frente. Seus olhos mortos estavam bem na minha cara, e juro, não sei como não me fiz nas calças. Eu não sabia o que fazer, mas então uma ideia surgiu na minha cabeça. Perguntei: "O que você quer? Por favor, me deixe ajudar você." O homem agora me encarava, e eu estava prestes a perguntar quem ele era, quando de repente as portas do elevador se abriram e eu me virei. Foi quando vi meu colega de cima vindo em direção à sala principal com alguns médicos. Ele disse: "Jake, você ainda está aqui. Não tem quase nenhum trabalho hoje."
Podia ter ido embora mais cedo. Olhei para o cofre e parecia que nada tinha acontecido. Não havia sinal de sangue ou daquele homem. Sentindo minhas pernas começando a ceder, comecei a caminhar até a minha cabine, mas antes de entrar, disse ao meu colega e aos médicos, não sei porquê, mas sinto que há alguma outra razão por trás da morte desse homem. Ele não morreu só por causa do acidente. Eles me olharam surpresos, mas antes que pudessem perguntar, entrei, peguei minha bolsa e fui embora. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um colega. Ele disse, meu Deus, Jake, como você fez isso? Eu sei que isso estaria no relatório da autópsia de qualquer maneira, mas como você teve tanta certeza? Não entendi o que ele queria dizer no começo, então perguntei, do que você está falando? Meu colega respondeu, cara, o corpo recuperado do acidente de trânsito de ontem tinha vestígios de veneno no estômago. Os médicos dizem que ele foi envenenado antes de entrar no carro. E agora é um caso criminal. A polícia está em todo o hospital. Eu comecei a suar como se estivesse derretendo. Isso significava que tudo realmente tinha acontecido. Levou um tempo para eu lidar com o fato de que não só tinha vivido uma experiência sobrenatural, mas também tinha conversado com o espírito de um homem morto. A partir daquele dia, nunca mais vi o fantasma. Nem aquele nem nenhum outro. Acho que o fato de a justiça ter sido feita fez ele finalmente descansar em paz. É o que dizem que acontece nesses casos. A verdade é que esse incidente vai permanecer para sempre na minha memória como a coisa mais aterrorizante que eu já vivi. Sou clínico geral e prático há mais de 15 anos, e se eu puder dizer algo, é que cuidar de pacientes não é apenas um trabalho, mas também uma responsabilidade. Mas nem todos os pacientes são iguais. Quando eu era jovem e novo na profissão, trabalhei em um pequeno hospital numa área rural da minha cidade. Demorei apenas alguns dias para me acostumar com os funcionários e pacientes. Havia outros 4 médicos lá e todos nós nos reportávamos ao chefe do nosso departamento, a doutora Schneider. Essa mulher era difícil de impressionar, sem dúvida, e para ser sincero, todos nós, médicos, tínhamos medo dela. Nenhum eu passava despercebido por ela. Como qualquer iniciante, eu queria me provar, então me dediquei muito ao trabalho. Comecei a pegar muitos plantões noturnos, já que morava sozinho e estava longe da minha família. Não me importava em ficar no hospital a maioria das noites. Todos os pacientes me chamavam de Dr. Morgan, e havia pacientes de várias idades, mas lembro especialmente de uma menina chamada Tânia, que provavelmente era a paciente mais jovem do hospital na época e já estava lá quando eu cheguei. De qualquer forma, Tânia era uma criança adorável. Ela costumava andar pelos corredores e conversar com os outros pacientes, mas estava sempre sozinha. Uma noite, estava fazendo minha ronda usual e caminhava pelo longo corredor vazio quando, de repente, ouvi 2 pessoas conversando em voz baixa. Era tarde, e todos os pacientes deveriam estar dormindo nesse horário. Segui o som, que vinha do quarto número 201. Quando abri a porta e acendi a luz do quarto, encontrei Tânia perto da cama do paciente. Ela sorriu para mim como se nada estivesse acontecendo. Curiosamente, minha aparição repentina não a assustou. Ela só disse, olá, Dr. Morgan. Eu a cumprimentei de volta e disse, Tânia, já passou da sua hora de dormir? O que está fazendo aqui? Ela respondeu, nada, só vim me despedir do George. George era o paciente do quarto 201. Ele tinha passado por uma grande cirurgia recentemente e estava um pouco delicado. Embora Tânia estivesse calma, notei no rosto de George que ele parecia assustado e muito pálido. Pensei que a chegada de Tânia poderia tê-lo surpreendido, então disse, em voz suave, querida, você não pode ficar andando à noite assim. Vamos lá, te levo de volta para o seu quarto. Depois, olhei para George e disse, vou mandar a enfermeira Marta para te dar uma olhadinha rápida. Ela vai te dar um remédio para te ajudar a dormir. Você precisa descansar. Então levei Tânia até o seu quarto, e ela foi sem dizer uma palavra. Esse pequeno encontro não me incomodou nem um pouco até o dia seguinte, quando fui para casa por volta das 4 horas após terminar o meu plantão noturno. Era o meu dia de folga,
Então dormi o dia todo, e no dia seguinte voltei ao trabalho. Naquela noite, enquanto passava pelo quarto 201 para ver George, vi outro paciente dormindo na cama dele. Olhei para uma enfermeira que estava caminhando pelo corredor e perguntei: "Com licença, onde está o George? Ele estava nesse quarto?" Ela respondeu: "Ah, você quer dizer o paciente que estava no 201?" Eu confirmei, e ela disse: "Ah, ele faleceu ontem, doutor. Como o senhor deve saber, ele já sofria de doenças cardiovasculares. Apesar de parecer estar se recuperando bem, surpreendentemente teve um infarto ontem. O doutor Owen assinou o atestado de óbito. O senhor pode perguntar a ele. Ele vai poder te contar todos os detalhes." A enfermeira se afastou, e eu fiquei no corredor, surpreso e um pouco confuso. De repente, algo estranho me chamou a atenção. Lembrei-me quando perguntei a Tânia o que ela estava fazendo no quarto de George, e ela disse que foi se despedir dele. Mas por que ela disse adeus? Ela deveria ter dito boa noite. Não, fui até o quarto de Tânia, que estava sentada na cama colorindo alguns desenhos. Sem perder tempo, perguntei: "Tânia, por que você foi ao quarto de George para se despedir? Não deveria ter dito boa noite?" O rosto dela mudou de cor. Ela hesitou e disse: Eu disse boa noite. Você ouviu errado." De repente, ela olhou por cima do meu ombro, como se alguém estivesse atrás de mim e olhando para ela. Eu me virei imediatamente, mas não havia ninguém lá. A equipe de limpeza chegou e começou a limpar o chão. Tânia voltou a colorir, e eu, ainda intrigado, voltei ao meu trabalho. Mas não conseguia me concentrar. Esse pensamento estranho não saía da minha cabeça. Por que Tânia se despediu de George? Ela sabia que ele estava prestes a morrer. Uma semana se passou e quase esqueci o ocorrido. Mas uma noite, enquanto fazia minha ronda usual pelo corredor do segundo andar, vi Tânia sair do quarto 706 e caminhar lentamente pelas escadas. O quarto 706 havia recebido um paciente com ferimentos graves na cabeça. Entrei no quarto e vi que a mulher estava acordada. "Quem é?" ela perguntou, e ao me ver, disse: "Ah, é você, doutor." Eu acenei com a cabeça e perguntei: "Como está se sentindo?" Ela respondeu: "Estou me sentindo um pouco tonta, doutor." Perguntei: "Alguém entrou aqui antes de mim?" Ela respondeu: "Sim, uma menina veio. Ela disse que o nome dela era Tânia." Eu imediatamente perguntei: "O que ela fez aqui? Ela disse algo para você?" Ela respondeu: "Sim, ela foi uma doce menina, mas acho que ela se confundiu. Queria dizer boa noite, mas acabou dizendo adeus." Estranho, né? Meu coração disparou. Coloquei a paciente de volta na cama e voltei para o meu quarto. No fundo do meu coração, sabia o que estava por vir. Na manhã seguinte, ela faleceu. Tive a forte sensação de que Tânia tinha uma habilidade estranha de saber quando a hora de um paciente chegava. Mas eu não podia contar a ninguém sobre isso, porque ninguém acreditaria em mim. Não havia nada que eu pudesse fazer, pois ela não estava prejudicando ninguém, apenas uma menina dizendo adeus a pacientes cuja morte estava próxima. Depois de mais 2 incidentes como esse, não consegui mais me segurar. Fui direto para a recepção e perguntei para quem de quanto tempo Tânia estava no hospital. Ela me olhou e disse: "Quem é Tânia?" Perguntei: "A menina da UTI. Não vê como ela se esgueira pelos quartos dos pacientes?" Ela respondeu: "Não sei do que você está falando, Dr. Morgan. Não temos nenhum paciente chamado Tânia. Nenhuma criança foi admitida no hospital neste momento. Você está bem?" Não consegui acreditar no que estava ouvindo. "O que você está dizendo? Estive conversando com essa criança nos últimos dias. Cheque os registros da UTI." Insisti. Foi então que a doutora Schneider apareceu. Ela me pediu para acompanhá-la até seu escritório. Eu segui, ainda atordoado. Depois que entramos, ela se sentou à minha frente e, em voz baixa, perguntou: "Você viu a Tânia? Como ela estava, Morgan? Ela estava feliz?" Eu não respondi à pergunta dela. Em vez disso, perguntei, confuso: "O que está acontecendo? Por favor, me diga o que está acontecendo." Candy apenas disse:
Não tem ninguém aqui com esse nome. E agora você me pergunta sobre essa menina. O que diabos está acontecendo? Doutora, Schneider não conseguiu controlar as lágrimas e começou a chorar desesperadamente. Eu não entendi nada. Depois de chorar por um tempo, ela me olhou e disse: na semana anterior à sua chegada, eu levei ela para o trabalho. O pai dela viria buscá-la. Eu estava trabalhando enquanto ela andava pelos corredores brincando sozinha. Depois, ela começou a brincar nas escadas. De alguma forma, escorregou e caiu do terceiro para o segundo andar. A admitimos aqui no hospital em estado crítico, mas ela não resistiu. Eu não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Sentia o chão se movendo sob meus pés e meu coração parou. Tânia está morta. Meu Deus! Fiquei em silêncio, horrorizado no escritório dela. A doutora Schneider disse que uma enfermeira também a tinha visto à noite vagando pelos corredores, mas ela não acreditava. No entanto, agora eu estava certo de que ela ainda estava lá. Continuei trabalhando naquele hospital por quase mais 2 anos, mas, curiosamente, nunca mais vi Tânia. No entanto, vários dos meus pacientes ao longo desse tempo relataram ter sido visitados por ela. Como podem imaginar, nenhum deles viveu para contar a história.